Em nosso estudo de hoje, a lição 10 do livro Vida e Sexo, que tem por título Filhos. Os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito do seu filho. Ele mais não faz do que fornecer um invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Capítulo 14, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Entre os casais surge comumente o problema do abandono pela qual o parceiro lesado é compelido à carência afetiva. Criaturas integradas na comunhão recíproca, o afastamento uma da outra provoca naturalmente em numerosas circunstâncias o colapso das forças mais íntimas naquela que se viu relegada a escárnio ou esquecimento. Justo observar que toda criatura prejudicada usufrui o direito de envidar esforços na própria recuperação. Análogo princípio prevalece nas conjunções dos sentimentos sempre efetuadas com fins determinados em vista. O companheiro ou companheira menosprezada no círculo doméstico detém a faculdade de refazer as condições que julgue necessária a própria euforia com base na consciência tranquila. Não existe obrigações de cativeiro para ninguém nos fundamentos morais da criação. Um ser não dispõe de regalias para abusar impunemente do outro sem que a vítima se veja espontaneamente liberta de qualquer compromisso para com o agressor. Em matéria afetiva, porém, se a união sexual trouxe filhos à paisagem terrestre, é razoável que as leis da vida reconheçam na criatura lesada a permissão de restabelecer a harmonia vibratória em seu mundo emotivo, logicamente dentro da ética que sustenta a tranquilidade da vida íntima. Entretanto, essas mesmas leis da vida rogam, sem impor, às vítimas da deslealdade ou da prepotência que não renuncia ao dever de amparar os filhos, notadamente se esses filhos ainda não atingiram a puberdade, que lhes traçará começo à compreensão dos problemas sexuais que afligem a humanidade. Em sobrevindo semelhantes crises, haja no parceiro largado em desprezo uma revisão criteriosa do próprio comportamento para verificar até que ponto haverá provocado a agressão moral sofrida, e embora se reconheça culpado ou não, que se renda antes de tudo a desculpa incondicional ante o ofensor, fundindo no coração os títulos ternos que tenha concedido ao companheiro ou companheira da comunhão sexual, no título de irmão ou de irmã, uma vez que somos todos espíritos imortais interligados perante Deus por meio dos laços de fraternidade real. Aprenda o parceiro moralmente danificado que só pelo esquecimento das faltas uns dos outros é que nos endereçaremos à definitiva sublimação e que nenhum de nós, os filhos da terra, está em condições de acusar nos domínios do sentimento, porquanto os virtuosos de hoje podem ter sido os caídos de ontem, os caídos de hoje serão possivelmente os virtuosos de amanhã, a quem tenhamos talvez de rogar apoio e bênção quando a justiça eterna nos venha descerrar a imensidão dos nossos débitos, acumulados em existências que deixamos para trás nos arquivos do tempo. Homem ou mulher em abandono, se tem filhos pequeninos, que se voltem acima de tudo para que essas aves ainda ternas de pábulo doméstico, agasalhando-as sob as asas do entendimento da ternura, por amor a Deus e a si mesmo, até que se habilitem aos primeiros contatos conscientes com a vida terrestre, antes de se aventurarem à adoção de nova companhia. Isso porque podem usar a atribuição natural que lhes compete no que se refere a possíveis renovações, sem se arriscarem a agravar os problemas dos filhos necessitados de arrimo e sem complicar a própria situação perante o futuro. O texto de hoje é um texto grave. É um texto que, embora tenha sido escrito publicado na década de 70, ele é muito, muito atual, porque a gente observa hoje muitos divórcios de pais que já têm filhos. E existe hoje uma preocupação muito grande dentro das religiões. Eu falo assim com toda segurança, porque a gente convive em outros meios religiosos também. Então, os protestantes, meios católicos e principalmente no espírita, a gente tem que colocar uma coisa na cabeça. O filho é filho para sempre. O relacionamento pode não ter dado certo com uma determinada pessoa, mas, vou botar se eu fosse mulher, aquele é o pai do meu filho para o resto da vida. E
eu vou escolher agora uma coisa. Ou eu procuro fazer com que o filho respeite o pai e tenha o contato com o pai, ou eu vou ficar levando as mágoas do relacionamento que deu errado e os motivos aos ataques, às condenações que mais irão fazer mal a seus filhos e que podem trazer transtornos muito graves, muito complicados. A gente pode falar aqui que na nossa experiência pessoal, teve uma vez que quase entrou no caminho do divórcio. Todo casamento tem muita dificuldade, né? Muitos desafios. E um desses desafios foram dois amigos que, em primeiro lugar, eles me ajudaram muito, eu sou muito grato. Um deles é até o que fez essa arte gráfica desses discos aqui de vinil, com essas personalidades espíritas. Ele falou para mim assim: se você separar, você pode passar pelo que eu passei. Sabe aquela coisa de acordar do lado, dar beijinho, arrumar para ir para a escola, levar para ir para a escola. Eu perdi isso e perdi para sempre. E aquilo me doeu muito quando ele falou isso, porque eu tive a oportunidade, tenho a oportunidade de estar muito próximo dos meus filhos, das minhas filhas. E um outro amigo, ele falou assim: se você tomar a decisão de divorciar, tome uma decisão junto também. Fique próximo dos seus filhos o máximo que puder. Aí eu falo: mas mudou para outro lugar. Tenta, dentro da medida do possível, mudar e ficar próximo, porque pelo menos estando próximo, vai ter sempre aquele dia que a mãe vai precisar fazer alguma coisa, não tem com quem deixar, pode deixar contigo, e você não vai perder o contato com seus filhos. Então foi conselho de dois amigos, né? Mas a gente percebe que os filhos de pais separados, eles acabam vivendo momentos muito turbulentos, momentos muito duros, que mexem muito com o nosso coração, que precisam muito do nosso jogo de cintura, de conseguir fazer o que o Emmanuel falou aqui. A gente tem que começar a pensar no seguinte: ele deixou de ser companheiro, ou ela deixou de ser companheira no casamento, na união estável, mas é irmão nosso, e simplesmente não deu certo. Acabou, não deu certo, não deu certo. Mas tem os filhos não tem nada a ver com esse relacionamento. A gente convive hoje também com uma menina muito querida, muito nova, e que o pai teve vários relacionamentos aí extraconjugais e tem filhos com mulheres diferentes. Ela descobriu irmão de um outro relacionamento e irmã de um outro terceiro relacionamento ainda. E ela chorou muito uma vez, porque estava dizendo para a gente lá que a irmã, que é mais velha, que vem de um relacionamento anterior ao que o pai teve com a mãe dela, ela não fala, né, despreza, e falou: poxa, ela é minha irmã. Aí depois aconteceu dela descobrir que tem um irmãozinho e também não conseguir ter contato com o irmãozinho. Eu falei: mas você está reclamando, tanto a tua irmã quanto o teu irmão não tem culpa do que aconteceu com seu pai. E outra coisa, não necessariamente o seu pai teve uma vida leviana, não. Eu conheço uma pessoa também aqui do meu relacionamento que ela é até interessante. Tanto um como o outro, se me ouvirem nesse vídeo, vão saber que eu estou falando dos dois. Ela tinha um problema de esterilidade, casou com um rapaz que o rapaz não queria ter filho, ela fez tratamento, quando ela engravidou, o rapaz foi embora, deixou ela sozinha com o filho. Depois, mais tarde, ela veio contrair um outro matrimônio, ela teve um outro filho e, de novo, o segundo foi embora. Hoje ela está num terceiro relacionamento com 2 filhos, um de cada homem diferente, e absolutamente não é uma mulher de comportamentos vulgares, é uma mulher que a vida inteira tentou acertar, mas é prova para ela. E a prova maior para ela está sendo trabalhar a mente dos filhos, porque os filhos não têm nada a ver com isso, e às vezes ficam no meio de um bombardeio. Se não é bombardeio físico, que é o mais grave, é bombardeio de palavras, de acusações, e que só fazem mal aos filhos. Então vamos botar uma coisa na cabeça. Quando tem filho, o máximo que a gente puder fazer para não divorciar, a gente vai procurar fazer. Se não tiver jeito, a gente vai procurar dar toda a atenção aos filhos e não deixar com que esses traumas o atrapalhem em sua jornada aqui na Terra.
O tempo é muito curto, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.